Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estão aqui no templo e aqueles que estão participando de forma online do estudo bíblico dessa noite. Nós temos estudado já por muitas semanas o livro de Atos dos Apóstolos, e é um livro extremamente importante para a vida da igreja, porque nos mostra a igreja nos seus primeiros dias, nos mostra o comportamento dos crentes nos primeiros dias, as dificuldades que a igreja enfrentava nos primeiros dias do seu nascimento. E quando nós tratamos o livro de Atos dos Apóstolos, nós tratamos de temas muito sensíveis, porque tem a ver com a vida relacional dos irmãos entre si e a vida dos irmãos com Deus. De sorte que os temas que nós temos no livro de Atos são temas sensíveis e que nos convidam a uma reflexão muito profunda e nos mostram que algumas situações da vida da igreja, elas não são novas, elas são antigas. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos estar tratando de mais um desses temas sensíveis na igreja do livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero aqui começar o nosso culto falando dos aniversariantes dessa semana. Então nós temos alguns irmãos aniversariantes, e esses irmãos, no dia 1º foi a nossa irmã Dona Dilma, no dia 2, ontem, foi a nossa irmã Vera, o dia 5, a nossa irmã Aline da Silva Carneiro, o dia 7, o nosso irmão Pedro do Vanel Carneiro. Então os aniversariantes da semana. Que Deus possa abençoar esses irmãos e irmãs, e você que participa de forma online, se estiver aniversariando também, e desejar nos notificar, basta colocar nos comentários que você está aniversariando o seu nome, e nós vamos estar lembrando de orar também pela sua vida. Eu quero convidar a todos para nós abrirmos as Escrituras no livro de Atos, capítulo 15. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. O versículo 1 até o de número 5. Atos, capítulo 15, os versículos de 1 até ao de número 5. Ao abrir o livro de Atos, do capítulo 15, e observar esse capítulo, nós percebemos com muita facilidade que temos aqui dois assuntos. Há dois assuntos aqui. O primeiro assunto inicia no versículo 1, e ele vai até o versículo de número 35. O segundo assunto, ele vai do versículo de número 36 até o versículo de número 41. O primeiro assunto, ele tem a ver com uma situação que a igreja estava enfrentando, uma dificuldade, um problema pelo qual a igreja estava passando. E o segundo assunto trata da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Nós vamos estar estudando o primeiro assunto, que está aqui entre os versículos 1 até o de número 35, mas vamos estudar apenas a primeira parte desse assunto. É um assunto muito complexo, muito difícil, e nós vamos ver apenas a primeira parte, a introdução, que são esses primeiros 5 versículos. Então, Atos capítulo 15, de 1 a 5, eu quero convidar os irmãos presentes a colocarem-se de pé, e também você que está em casa participando de forma online, a colocar-se em pé nesse momento. Diz assim a palavra de Deus: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidastes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois
e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Jesus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Vamos abaixar as nossas cabeças. Eu vou pedir ao nosso irmão presbítero João Assis que esteja orando a Deus neste momento, pedindo a Deus que nos dê sabedoria para nós entendermos o que significa esse texto para a nossa vida hoje. Santo e eterno Deus, te louvamos, ó Pai, por mais um dia que Tu nos deste. Sim, Jesus. Te louvamos, ó Deus, pelas Tuas mãos sobre nós, ó Deus. Sim, Deus. Por todas as bênçãos derramadas, ó Deus. Sim, nas nossas Jesus. vidas, nas nossas famílias, ó Deus. E agora, ó Pai, que estamos aqui na Tua casa para estudar a Tua palavra. Amém, pedimos, ó Deus. Tu nos dê sabedoria, ó Deus. Tenha, Deus, limpando o nosso coração, nossa mente, para entender a Tua palavra, ó Deus. Amém, Jesus. Praticá-la no nosso dia a dia. Amém, Muito Deus. obrigado, ó Deus, pela vida do Teu servo pastor, que tenha, Deus, buscado sabedoria em Ti. Ajuda-nos, Deus. Em nome de Jesus, abençoa todos aqueles que estão nos assistindo também da pregação, Deus, Sim, nos Teus lares, ó Deus. Deus. Abençoa cada lar, ó Pai, que está Amém, ligado Jesus. neste momento. Amém. Em nome de Jesus nós te oramos e agradecemos. Amém. Amém, Deus. Irmãos, nós também não podemos deixar de esquecer de falar nos nossos irmãos que congregam em Patrocínio, a nossa congregação ali, os nossos irmãos que congregam em Palma, Igreja Presbiteriana de Palma, também os nossos irmãos de Miraí, ali do nosso ponto de pregação, futuro trabalho presbiteriano de Miraí. Nós estamos vivendo um ano muito atribulado, muito difícil. Esse ano era o ano que nós pretendíamos estar participando de uma forma ativa na congregação de Patrocínio, na Igreja Presbiteriana de Palma, no ponto de pregação de Miraí, mas infelizmente nós estamos todos travados com essa pandemia e temos conseguido realizar com muita dificuldade as atividades aqui na nossa igreja sede em Muriaé, mas sabemos que esses irmãos participam do estudo. Eu tenho sempre recebido informação e ontem nós estivemos visitando algumas famílias ali em Patrocínio. Os irmãos de Patrocínio sempre estão assistindo ao estudo. Os irmãos da igreja de Palma, as famílias se reúnem em casa para assistir os estudos. Também os irmãos de Miraí têm acompanhado os estudos, de maneira que nós sabemos que os nossos amados irmãos das congregações e ponto de pregação têm se esforçado muito, mas nós temos trabalhado com essa limitação e orando para que Deus tenha misericórdia, em breve a gente consiga voltar à vida comum da nossa igreja. Mas vamos ao nosso estudo. Eu disse que o livro de Atos dos Apóstolos, ele trata de temas muito sensíveis. E por que temas sensíveis? Ele trata de situações que não são diferentes das situações encontradas na igreja nos dias de hoje. Porque o que nós temos em Atos é gente crente, mas gente pecadora. O que nós temos hoje aqui na igreja presbiteriana de Muriaé é gente crente, mas gente pecadora. E as diversas igrejas, irmãos que participam do estudo bíblico, diversas denominações, encontram as mesmas características da igreja de Atos. Uma igreja perfeita,
uma igreja que todo mundo se dá muito bem, uma igreja muito batalhadora, que trabalha muito, uma igreja que é um pedaço do céu na terra. Que coisa boa terminar o dia e vir para a igreja, que é um pedaço do céu, é o Éden, é o paraíso de Deus. Não é, nós sabemos que não é. A igreja tem problemas. A igreja em Atos tinha os seus problemas. A igreja hoje tem os seus problemas. E até a volta de Jesus, nós não teremos uma igreja perfeita. Se você então olha para o livro de Atos, ou se sente motivado ao estudo de Atos, porque quem sabe nós vamos encontrar a igreja perfeita, e então nós, igreja presbiteriana de Muriaé, ou outra igreja que esteja participando do culto online neste momento, nós então vamos ser aquela igreja que agrada a Deus. Nós vamos ser uma igreja que agrada a Deus dentro das nossas limitações, porque nós somos pecadores. E o tema desta noite são as controvérsias na igreja. A pergunta é: como você tem lidado com a controvérsia? Como você tem lidado com os problemas? Como você tem lidado com os conflitos no dia a dia da igreja? Porque em casa você tem problema, no trabalho você tem problema, nos relacionamentos você tem problema, e na igreja você tem problema também. Porque onde está o ser humano, aí está o problema, aí está a dificuldade. Quando nós olhamos para Atos, nós percebemos que após o martírio de Estevão, a igreja se espalhou muito rapidamente para a região da Fenícia, que é o atual Líbano, para Samaria, para Chipre, e depois chegou a Antioquia, no capítulo 13. Os cristãos que chegaram a Antioquia, a princípio, eles tinham uma metodologia, eles tinham um padrão. Esses cristãos que chegaram a esses lugares, Fenícia, Samaria, Chipre, Antioquia, eram gente que tinha sido convertida na igreja de Jerusalém. E que gente era essa? Era gente judia, eram judeus. Então, eram gente de Israel. Esse povo que foi para a festa do Pentecostes, ouviu a pregação de Pedro, e o derramamento do Espírito foi tão poderoso, que eles entenderam que as Escrituras falavam tão somente acerca de Jesus, que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. E esse povo então, por causa da perseguição promovida por causa de Estevão ter sido um homem fiel, eles foram se espalhando, pregando o evangelho para tudo quanto é canto. E quando chegaram a Antioquia, a princípio fizeram aquilo que eles estavam acostumados. Eles procuraram as sinagogas, os locais onde os judeus se encontravam para o exercício da religião. Mas as Escrituras nos dizem que alguns daqueles irmãos, eles começaram a pregar também para os gentios, para as outras gentes, para os outros povos, para aqueles que não eram apenas judeus. Eles entenderam pelas Escrituras que o Evangelho não deveria ser limitado somente aos judeus. E o mais incrível disso tudo é que esses gentios, esses povos que estavam ali em Antioquia, esses que não eram judeus, eles creram, eles chegaram à mesma fé, e eles se associaram à igreja que estava nascendo em Antioquia. A igreja de Antioquia é filha de Jerusalém, porque os irmãos de Jerusalém, por causa da perseguição, saíram pregando o evangelho e encontraram um solo bom em Antioquia. Em Antioquia a semente germinou e frutos maravilhosos foram produzidos ali.
A igreja de Antioquia se torna então a igreja mãe dos gentios. E é nessa igreja que se destacam dois homens, Barnabé e Paulo. Barnabé primeiro, porque Jerusalém, ao saber das coisas que aconteceram em Antioquia, mandou para lá o seu melhor pastor, mandou para lá o seu homem mais capacitado, que era Barnabé. E Barnabé, que já tinha tido contato com Paulo, saiu à procura de Paulo lá em Tarso. Paulo estava já em Tarso há muito tempo. Paulo, desde que havia deixado Jerusalém, voltou para a sua própria região e pregava o evangelho em sua região. Barnabé sabia das habilidades de Paulo, e ele sabia que precisava de um mestre com ele, para que aquela nova igreja pudesse ser ensinada na fé de forma correta. E a Bíblia então diz que Barnabé buscou a Paulo, e você pode abrir a sua Bíblia aí no capítulo 11, o capítulo 11 do livro de Atos, o versículo de número 25 e 26, que vai nos mostrar que Barnabé foi enviado para Antioquia. Chegando, ele observa a necessidade da igreja, e a sua primeira preocupação é ter ali homens capazes para ensinar. O versículo 25 e 26 de Atos 11 diz assim: E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. O ensino foi tão poderoso ali, que o texto termina dizendo: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Nós somos remetidos aqui àquela palavra do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, quando ele convida os seus discípulos a fazerem discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Discípulos foram feitos aqui, imitadores de Jesus, a ponto de que a cidade chamasse os crentes de imitadores de Jesus. Pequenos cristos, semelhantes a Cristos, que é a possível ideia daquilo que possa ser entendido como cristão. Essa igreja de Antioquia da Síria, não é a Antioquia da Pisídia, que é a viagem missionária do apóstolo Paulo, que nós estudamos já há 2 semanas. A Antioquia da Síria se torna a igreja mãe. E essa igreja mãe, ela dá início ao primeiro trabalho missionário. Essa igreja mãe dos gentios, ela entende o seu papel, ela entende a sua missão, e ela então, orientada pelo Espírito Santo, envia Barnabé e Paulo, que foram os mestres que ensinaram, para que esses mestres fossem remetidos a outros lugares e pregassem com a mesma excelência a palavra que eles haviam anunciado àqueles irmãos em Antioquia. Que coisa bonita! A igreja tinha preocupação de que os melhores fossem encaminhados para o trabalho missionário. Não havia egoísmo da parte da igreja, não. Vamos deixar Barnabé e Paulo aqui, porque eles são muito bons. Vamos deixar aqui conosco aqui e vamos mandar alguém que tenha sido preparado, que também tenha condições. Não, vamos mandar os melhores, Barnabé e Paulo, para que eles possam realizar o trabalho. E os capítulos 13 e 14 que nós estudamos, eles tratam justamente daquilo que ficou conhecido como a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. No final do capítulo 14, semana passada, nós vimos que Paulo e Barnabé retornaram dessa primeira viagem para a igreja de Antioquia, porque eles tinham que prestar relatório. Nós encerramos aqui semana passada dizendo que ninguém pode fazer o trabalho de Deus de qualquer maneira. Não existe carreira solo na vida da igreja. Eu senti desejo de fazer o trabalho de Deus e eu não tenho igreja não, eu faço do meu jeito. Não, você não faz do seu jeito. Se for para fazer do seu jeito, é melhor você não fazer coisa nenhuma, porque não é isso que a Bíblia ensina.
A Bíblia ensina que havia uma igreja, e essa igreja, os irmãos, mediante oração, foram cheios do Espírito Santo, que encaminhou Barnabé e Paulo ao conhecimento daqueles irmãos que oravam, para que eles fossem mandados para a obra missionária. Então, se alguém quer fazer o trabalho de Deus, tem que ser enviado pela igreja. E essa pessoa que faz o trabalho de Deus, ela tem que prestar relatório para a igreja do trabalho que ela realizou. Então, assim encerra o capítulo 14. O capítulo 15 trata do primeiro concílio da igreja. Então, o concílio é um ajuntamento de representantes da igreja para tratar de questões referentes à igreja, geralmente questões doutrinárias. Aqui nós temos o primeiro concílio, e nas próximas semanas nós vamos falar um pouquinho sobre essa ideia de concílio na perspectiva ou na visão da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então nós temos o primeiro concílio da história da igreja. Havia uma questão que precisava ser tratada. A questão não era se Deus queria salvar os gentios. Não é essa a questão. A questão é como Deus vai salvar os gentios. Então a questão não é se Deus quer salvar os gentios. A questão não é a igreja reunir-se para dizer assim: nós não aceitamos a conversão daqueles que não sejam judeus. Não era esse o problema. A questão era como os gentios seriam salvos, como os gentios seriam acrescidos à família da aliança, como os gentios seriam acrescidos à igreja de Cristo. Eles deveriam tornar-se primeiramente judeus. Essa era a questão que alguns haviam inculcado nos membros da igreja de Antioquia. Então a igreja precisou reunir para resolver essa questão, porque essa questão, ela gerou atritos. Esse problema que foi levantado, ele foi apresentado à igreja, e a forma como ele foi apresentado fez com que atritos, conflitos, adversidades surgissem naquela igreja missionária. E eu tenho certeza de uma coisa: ninguém gosta de problema. Nós temos aqui 2 presbíteros, um diácono. Nós sabemos que esse tempo de pandemia, muitos irmãos e irmãs não têm condições de estar participando do culto de forma presencial. Mas nós temos presente alguns oficiais da igreja aqui hoje, e eu tenho certeza que se eu perguntar para os presbíteros presentes, para os diáconos presentes: você gosta de problema? Você gosta de conflito? Ninguém gosta de problema. Alguém ensinou que conselho de igreja e junta diaconal é para resolver problema. Espera, quem ensinou isso? Isso não é uma baita de uma bobagem. Conselho de igreja e junta diaconal podem resolver problemas, mas eles não são para resolver problemas. Então vamos descarregar os problemas dos oficiais da igreja. Espera aí, não é bem assim. Ninguém gosta de problema. Presbítero nenhum gosta de problema, diácono nenhum, membro nenhum gosta de problema. O que nós entendemos, todos nós, é que os problemas muitas vezes nos proporcionam uma oportunidade de crescimento. Porque nós precisamos aprender a lidar com problemas. Você tem problema dentro de casa, com o seu cônjuge, você tem problemas com seus filhos, você tem problema no seu trabalho, com colegas, com funcionários, com patrões, você tem problema com seus amigos. Como você acredita que é possível ter uma vida na igreja sem que haja algum tipo de problema, sem que haja algum tipo de conflito, sem que se apresente algum tipo de controvérsia? Como você resolve os problemas da sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos? Você precisa também aprender a resolver os problemas na vida da igreja. Nós, pastores, sofremos com essa questão de resolver problemas. Os problemas estão aí para serem resolvidos.
Alguns problemas se resolvem de uma forma muito fácil. 2 mais 2 é 4. 157 vezes 1.245. Responde agora. Opa, deixa eu fazer a conta. Alguns têm mente privilegiada e responde, mas a maioria não consegue responder. Então, nem todo problema é respondido na mesma rapidez. Nem todo problema é resolvido da mesma forma. E os problemas que surgiram naquela igreja foram uma oportunidade para o crescimento espiritual daquelas igrejas. Porque a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia, de repente, elas poderiam se apresentar como antagonistas, como opositoras uma à outra. Aqui temos a igreja dos judeus, aqui temos a igreja dos não-judeus. Isso não poderia acontecer, porque as escrituras são muito claras acerca disso, né? Então, não tem mais livre, nem escravo, nem judeu, nem grego. Então, nós somos um só em Cristo Jesus. Então, nós vamos ter nesse texto, a iniciar hoje, a oportunidade de ver como resolver conflitos no dia a dia da igreja. Porque surgiram esses conflitos aqui, e depois com certeza surgiram outros conflitos. A igreja presbiteriana de Muriaé, a igreja que você que participa online não é membro da igreja presbiteriana de outra denominação, a igreja que você participa é uma igreja que teve problema ontem, que tem problema agora e que vai ter problema amanhã de manhã também. Porque assim é a igreja. A igreja é composta por gente e nós somos extremamente complicados. Então eu quero convidar você a pensar comigo essa noite que os problemas são oportunidades de Deus para o crescimento espiritual. Eu tenho crescido com os problemas no dia a dia da igreja ou eu tenho decrescido? A minha fé está sendo fortalecida diante dos conflitos e das controvérsias que acontecem na igreja, ou a minha fé está se acabando? Eu já nem sei mais se eu tenho fé, eu nem sei mais o que é fé. Como eu tenho lidado com os conflitos? A primeira coisa que nós precisamos entender, e eu sei que o diácono Rui sabe disso muito bem, presbítero João, presbítero Ronaldo, o Pedro, Alexandre, Eliane, o nosso irmão diácono Vantuil, eu tenho certeza, os que estão aqui, você que está em casa participando de forma online, se tem uma coisa que problema gera é desconforto. Se tem um problema na igreja, algum desconforto vai acontecer. E esse desconforto vai acontecer primeiro de nós em relação a Deus. Porque de repente nós temos a ideia de que não podem acontecer problemas na igreja. Mas quando Paulo escreve a carta dele para a igreja mais complicada de todas, que foi a igreja dos Coríntios, a igreja de Corinto, Paulo fala, né? Eu tenho ouvido dizer que há divisão entre vós, e em parte eu creio, e até é importante que haja divisões, para que se saiba quais são os aprovados. Então, é necessário que os conflitos, que os problemas aconteçam, para nós fazermos um exame da nossa fé. Então, como vai a sua fé hoje? Como está a sua vida com Deus? A sua vida com Deus tem sido abalada por causa dos conflitos da igreja? Ó, meu irmão, se a sua vida com Deus está sendo abalada por causa dos conflitos da igreja, eu digo que você precisa rever a sua fé, que você precisa rever a sua conversão, que você precisa rever a sua vida cristã. Porque nós estamos sujeitos a problemas o tempo inteiro, mas isso não pode afetar a minha vida com Deus. Eu não posso amar menos a Deus por causa dos conflitos. Eu não posso querer ficar mais afastado de Deus por causa dos conflitos. Os conflitos devem me aproximar mais de Deus. Os conflitos devem me fazer mais dependentes da graça de Deus. Então, o conflito, ele gera desconforto. Nossa relação com Deus e a nossa relação com os nossos irmãos. Se há conflitos, com certeza há dificuldades de comungar os pensamentos na vida da igreja. Aconteceu em Antioquia.
tem dois grupos na igreja, um crê assim, outro crê assado. E Paulo e Barnabé tiveram uma contenda, o negócio não ficou bom não, porque a situação era muito grave. Teve um desacordo muito sério ali na igreja, ou seja, gerou desconforto. Eu imagino algum irmão olhando para o apóstolo Paulo, assim, Deus, tem que ver Paulo aqui hoje. Deus, tem que ver Barnabé aqui hoje. E Paulo e Barnabé também, olhando para certo irmão, para certa irmã. Tá difícil, não tá fácil não. Isso é coisa de gente. Se você olha para Paulo e para Pedro e para Barnabé, se você olha para aqueles homens como homens extremamente santos, que o semblante sereno, que eles nunca ficaram exasperados, que eles nunca se alteraram. Você não leu Bíblia. Se você lê Bíblia, você lê Paulo batendo o tempo inteiro e apanhando também o tempo todo de todo mundo. Então, meus irmãos, problemas geram desconfortos. Presta atenção, versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então a primeira viagem havia se encerrado. A igreja estava contabilizando os resultados para a glória de Deus. Era uma alegria só o que Deus havia feito. Os irmãos chegaram, versículo 27, capítulo 14, livro de Atos. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. A missão foi bem sucedida. Eles saíram para pregar o evangelho para os gentios. Então eles dão esse relato. E Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Então houve um clima de paz. A tranquilidade pairava sobre a igreja de Antioquia. Eram muitas conquistas, eram muitas realizações. Aquela igreja estava produzindo as suas primeiras filhas. Mas enquanto tudo estava naquela calmaria, de repente, eis que surgem uns indivíduos que desceram da Judéia e ensinavam aos irmãos acerca da circuncisão. Meus irmãos, não tem folga. Vida cristã tem folga não. Igreja tem folga não. O diabo veio para dar paz, para dar serenidade, para que os irmãos vivam em união. O diabo veio para roubar, para matar e para destruir. Não tem folga, não tem sossego. E não se tratava de um problema envolvendo apenas o costume da tradição judaica, o costume da circuncisão. A coisa era muito mais séria do que isso. Não era apenas sobre se vai vestir a roupa tal ou não. Não era apenas se vai colocar o colar ou não, se vai usar pulseira, relógio ou não. A coisa é muito mais séria. Não é só a questão da tradição dos judeus, o costume da circuncisão. Esses irmãos que chegam da Judéia, eles começam a ensinar o seguinte: Jesus salva, mas não é suficiente. Com a circuncisão, a salvação vai ser completa na vida de vocês. Jesus salva, mas Ele não é suficiente. Começou a ensinar-se na igreja que a graça de Deus não era suficiente, mas ela precisava dos esforços humanos, e esses esforços eram ensinados pelos judeus que os tinham desde os dias de Abraão. E esse esforço principal era o esforço da circuncisão. Meus irmãos, esses que desceram da Judéia, esses indivíduos que desceram da Judéia, com certeza, eles não ficaram só na Antioquia. E como o texto fala, que no versículo 28 do capítulo 14, que Paulo e Barnabé ficaram muito tempo em Antioquia, depois que trouxeram o relatório, é bem possível eu e você pensarmos o seguinte, não está escrito não, a gente pode pensar, né? É possível a gente pensar o seguinte, que esses indivíduos, antes de ir para Antioquia, eles fizeram um passeio,
E por onde foi esse passeio? Pelos lugares que Paulo e Barnabé haviam pregado a palavra. Como que nós podemos deduzir? Como nós podemos levantar esta possibilidade? Por meio das Escrituras. Paulo escreveu aos Gálatas uma coisa que deixa a gente com uma certa dúvida. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, o versículo 16. Gálatas, capítulo 2, 16. Presta atenção. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Espera aí, gente, por que Paulo está ensinando isso para os Gálatas? Vocês estão lembrados que aquela região lá que nós falamos, da Panfilha, da Pisídia, aquela região ali de Icônio, era possivelmente a Galácia do Sul. Era a região que Paulo havia pregado a palavra, que a carta aos Gálatas seria possivelmente para as igrejas daquele lugar que Paulo havia feito a primeira viagem missionária. Por que Paulo está preocupado em ensinar para eles que a fé é somente por meio de Cristo Jesus? Que nós não somos justificados por meio das obras da lei, que pela lei ninguém é justificado. Meus irmãos, essa carta foi escrita possivelmente entre o período do final da primeira viagem missionária e o capítulo 15. A controvérsia que vai terminar lá em Jerusalém para resolver essa questão da circuncisão e as questões referentes à lei de Moisés. Então, Paulo escreveu aos Gálatas, possivelmente, para que os irmãos ficassem alertas sobre essa heresia, que você lê aqui no capítulo 15, no versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Se eles vão na igreja mãe para perturbar, você duvida que eles foram nas ilhas para tentar deturpar o ensino que Paulo e Barnabé haviam ministrado por toda aquela região? Presta atenção no versículo de número 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. A primeira parte do versículo, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles. Então nós temos aqui, não é uma discussão sobre uma tradição, nós temos aqui uma questão sobre uma heresia, um ensino errado que precisava ser combatido. Paulo e Barnabé, o texto fala que houve da parte de Paulo e Barnabé contenda, e não pequena discussão com eles. Eles quem? Gente, o versículo 1. Esses indivíduos que desceram da Judéia e foram para a igreja de Antioquia ensinar aquilo que não era correto. Então houve uma grande discussão, houve um grande debate, houve um desconforto. Por que eles tiveram que debater? Porque esses irmãos chegaram, ensinaram as bobagens e parte do povo acreditou naquilo. Paulo e Barnabé agora precisam entrar de sola em cima dessa situação. A parte B do versículo, resolveram que esses dois quem? Paulo e Barnabé, que são os que entraram na contenda aí, de corpo mesmo, de cara na coragem mesmo, né? Resolveram que esses dois e alguns outros, dentre eles quem? Esses que desceram da Judéia e foram levar perturbação para a igreja, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Eles não conseguiram resolver aquela situação.
Paulo e Barnabé eram grandes mestres. Paulo e Barnabé ensinaram por todo o ano. Paulo e Barnabé foram enviados para o trabalho missionário pela capacidade deles de ministrar o ensino acerca de Cristo, de Jesus ser o Cristo, de Jesus ser o Messias. Mas mesmo o presbítero João, com a capacidade tão grande, eles não conseguiram resolver o problema. A paz não reinou ali na igreja. E eles precisaram de socorro. O socorro dos apóstolos e dos presbíteros em Jerusalém. Então a coisa não é resolvida de qualquer maneira, não. Vamos juntar o povo, vamos tomar uma decisão aqui. Essa forma de governar não é bíblica. As escrituras são muito claras acerca disso. É democrático, né? É mais democrático, todo mundo fala aquilo que pensa, né? Esse negócio de conselho, esse negócio é muito bom não, rapaz. 5, 6 homens estão mandando na igreja, isso é bíblico, Esse negócio de todo mundo querer ter voz, de todo mundo falar, isso que não é bíblico. Então a palavra diz que eles foram aos apóstolos e presbíteros. A igreja estava presente, a igreja estava a par, a igreja estava informada, mas a liderança da igreja é que estava pronta para resolver aquela questão. E a liderança era formada pelos apóstolos e pelos presbíteros, que eram eleitos pela própria igreja, que eram representantes da própria igreja. Então, meus irmãos, aqui foi introduzida essa questão que trouxe divisão para a igreja de Antioquia. Então estavam ensinando que para ser salvo, você tem que crer em Jesus de Nazaré, e creia também na circuncisão e na lei de Moisés. Então, esse ensino precisava ser combatido. Cristo salva, mas é necessário também a circuncisão. Não, esse ensino precisava ser combatido. E os apóstolos e presbíteros reunidos, ouvindo Paulo e Barnabé, que eram mestres, e ouvindo aqueles irmãos que converteram, eram crentes, que converteram em Jerusalém e desceram pregando o evangelho. E eles entendiam que aquela questão precisava ser revista. Então, representantes de ambas as partes e membros da igreja de Antioquia estiveram no concílio em Jerusalém para tratar de uma questão tão séria. Versículo 3. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Gente, presta atenção, eu vou ler de novo. Eu quero convidar os irmãos que estão aqui para ler comigo, e você em casa, eu quero convidar você para ler também. Vamos ler bem forte, versículo 3. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Gente, o que significa isso? Uma delegação foi enviada para Jerusalém. Nós falamos, Paulo, Barnabé, os irmãos lá aqueles indivíduos que desceram da Judéia, representantes da igreja Antioquia, a atravessar a Fenícia, que é o Líbano, a atravessar a Samaria, e em cada igreja em que eles passavam, eles faziam o quê? Narravam a conversão dos gentios, causando grande alegria a todos os irmãos. Gente, isso é maravilhoso. Havia um problema. O problema era grande. A comunidade local, que tinha homens da envergadura de Paulo e Barnabé, homens que os doutores de hoje, por melhores que sejam, não são da envergadura deles, porque além do conhecimento, da capacidade, eles tinham uma unção e um chamado ímpar, único. Esses homens tão capazes não conseguiram resolver a questão. No entanto, o trabalho de Deus não parou. Seria muito natural, nessa época que nós estamos vivendo tão confusa, nesses dias tão complicados, e eu falei aqui no princípio, que estudar o livro de Atos é negócio complicado, porque trata de temas muito sensíveis. Eles poderiam ter saído de igreja por igreja, saíram lá
pela Samaria, pela Fenícia e pela Samaria, passando de igreja por igreja, narrando os problemas. Nós estamos indo para Jerusalém, vamos montar uma caravana, vamos para lá, a briga lá vai ser grande, nós vamos reunir o concílio e vamos ter que votar essa matéria. Não, parece que não tem problema. Parece que não tem problema. Os irmãos saem, eles passam pelas igrejas em que pessoas haviam sido rendidas a Cristo, e causa esse maravilhamento que eles falam da conversão dos gentios. Gente, isso é bonito demais. Presta atenção. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Eles não causaram pânico, eles não causaram terror, eles não geraram instabilidade na vida dos membros da igreja. E aí, meus irmãos, eu falo que causa estranheza e tristeza todas as vezes que a igreja presbiteriana, batista, metodista e qualquer outra denominação que seja, todas as vezes que a igreja enfrenta um problema, a resposta de alguns irmãos é parar. A resposta de alguns é parar. Parar o quê? Primeiro, parar de trabalhar. Primeiro passo é parar de trabalhar. Se não é do meu jeito, eu não faço mais. Já pensou se Paulo e Barnabé, peraí, nós ficamos um ano inteiro ralando nessa igreja, nós pelejamos, nós pregamos a palavra, saímos, visitamos diversos lugares, as pessoas foram convertidas, nós temos relatório, e estava tudo bem. Aí vem um bando de Zé Ninguém lá da Judéia e traz perturbação para eles. Sabe de uma coisa? Vão vocês para Jerusalém. Eu não vou não. Eu tenho a minha honra, eu tenho o meu nome, eu não vou me meter lá com o povo de Jerusalém, não. Não é o que acontece. Paulo e Barnabé saem para fazer o trabalho que eles tinham que fazer, que era fortalecer aos irmãos na fé. Eles não pararam de trabalhar. E o segundo passo que a gente observa, que causa estranheza e tristeza nas igrejas, é parar de vir à igreja. O segundo passo é ficar em casa, e não é por causa de pandemia. A pandemia deixa muita gente em casa mesmo. Mas e quando não tem pandemia? E quando a pandemia acabar? A vida das nossas igrejas, ela geralmente é assim. Nós não sabemos lidar com conflitos, nós não gostamos da controvérsia, nós não aceitamos quem pensa diferente, nós não estamos prontos para o debate. Então, meus irmãos, eu fico maravilhado. E deve causar estranheza e tristeza a mim e a você. A atitude de parar. Meus irmãos, não pode parar. As portas do inferno não podem e não vão prevalecer contra a igreja. Quem é você? Quem é você na igreja do Senhor Jesus? Eu e você precisamos aprender a lidar com as controvérsias, nós precisamos aprender a lidar com os conflitos, nós precisamos continuar pregando a palavra. Paulo e Barnabé, apesar dos problemas, eles continuam fazendo a obra de Deus, e com muita alegria, porque eles estão focados nos resultados positivos e não nos problemas. Eles estão focados em Cristo, eles estão focados nas vidas rendidas a Cristo. Esse deveria ser o nosso foco, a nossa alegria. Pessoas rendidas a Cristo, pessoas que se aproximam da fé, pessoas que estão congregando conosco, adorando a Deus, no mesmo entendimento que nós temos acerca da fé a qual nós temos professado. Tem gente na igreja, então possivelmente vai ter controvérsia, possivelmente vai ter conflito, possivelmente vai ter dificuldade. Aquelas igrejas de Jerusalém e Antioquia foram comunidades ímpares, maravilhosas, gente muito crente. No entanto, eles passaram por problemas. Que tal, meu querido irmão, minha querida irmã, nós mantermos os olhos em Cristo, continuarmos trabalhando, para então irmos resolvendo os problemas.
os conflitos, as dificuldades, as controvérsias. A resposta de uma igreja crente é alegria. A resposta de uma igreja crente é o anúncio da boa nova do Evangelho. A resposta de uma igreja crente é fortalecer cada irmão e cada irmã na fé, para que possa persistir, mesmo nos tempos de adversidade, nos tempos de dificuldade. O capítulo 2 de Atos, versículo 46, nos mostra a atitude da igreja. O que Paulo e Barnabé estão fazendo é o que eles aprenderam. E isso, meu querido irmão e irmã, eu e você, nós precisamos retomar essa realidade da vida da igreja. Abra aí Atos, capítulo 2. Versículo de número 46. Presta atenção. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Não deixa os conflitos, não deixa as controvérsias, não deixe as adversidades arrancar a alegria do seu coração. Não deixe que as dificuldades relacionais, que os problemas da vida da igreja, tirem a singeleza, a beleza do seu coração, o encantamento seu com a obra de Deus. Versículo 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Então, depois que chegaram a Jerusalém, eles tiveram mais uma oportunidade de contar a história deles. Então, eles relataram tudo o que Deus fizera com eles. Eles contaram como foi o trabalho missionário, as igrejas que eles passaram, né? Que eles saíram ali de Antioquia da Síria, que eles foram para Seleucia, que eles atravessaram Chipre, chegaram em Salamina, atravessaram a ilha, pararam em Pafos, subiram o continente, foram para Perge, de Perge subiram para Antioquia da Pisídia. Ai, coisa maravilhosa, que história linda eles tinham para contar. Então eles contaram, relataram tudo, o que Deus fizera com eles. Versículo 5, para nós encerrarmos por hoje. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Meus irmãos, a igreja reunida, os líderes reunidos, ouviram o que Deus havia feito através de Paulo e Barnabé na vida dos gentios. Teve demonstração de alegria, teve demonstração de entusiasmo, mas Lucas relata para nós aqui a oposição que Paulo e Barnabé encontraram. Quem seriam esses? Alguns da seita dos fariseus. Será que esses, do versículo de número 5, são esses mesmos, do versículo 1, alguns indivíduos que desceram da Judéia? Possivelmente não. Não eram as mesmas pessoas. Eram aqueles que antes eram ligados aos costumes farisaicos e haviam sido rendidos a Cristo. O que esses irmãos percebem? Eles percebem uma oportunidade. Eles eram gente muito zelosa, presbítero João, presbítero Ronaldo, eles eram gente muito zelosa da lei de Moisés. E essa transição, eles são o povo da transição, da antiga aliança para a nova aliança. Tem muita coisa que eles não conseguem entender ainda. Eles participam das atividades do templo no sábado, e eles adoram a Deus também no domingo. Eles estão como que entre dois mundos, mas ao mesmo tempo há uma certa tristeza, porque eles vão percebendo que as suas tradições, elas vão sendo deixadas de lado. E se há alguma coisa que o ser humano se apega, é a sua tradição. Nós temos muitas pessoas que nesse momento estão acompanhando esse estudo e que entendem o que as Escrituras ensinam e compreendem a fé bíblica, evangélica e reformada, mas estão presos nas tradições e não conseguem largar as tradições. Então foi isso que aconteceu com eles. Eles viram uma oportunidade. Opa, alguns irmãos da Judéia
alguns indivíduos da Judéia desceram, foram para Antioquia, ensinaram aquilo que nós temos crido, que é o valor das tradições. Opa, oportunidade, nós trazemos à tona novamente os nossos antigos valores. Eles percebem essa oportunidade de trazer os antigos valores para que os crentes gentílicos observassem segundo a lei de Moisés. Semana que vem nós vamos continuar. Isso vai ser uma situação muito complicada para Paulo e Barnabé, de que membros da igreja de Jerusalém, que estão ali para ouvir, líderes da igreja, apóstolos e presbíteros, levantem a voz e manifestem que entendem sim, que é necessário observar a lei de Moisés. Mas eu quero encerrar aqui, pensando com você, meu querido irmão, minha querida irmã, sobre a maneira como nós temos lidado com os conflitos. Nós podemos deixar que os conflitos, que eles nos afastem de Deus. Nós podemos permitir que os conflitos, eles nos afastem dos nossos irmãos. Nós podemos permitir que os conflitos façam com que nós, que fomos chamados para sermos instrumentos de Deus, cartas vivas de Deus, nós podemos fazer com que esse propósito eterno de Deus aparentemente não se concretize em nós. Nós podemos tomar uma postura daquela de, sabe de uma coisa? Eu agora não faço mais nada. Outro pode pregar, problema não. Outro pode cantar, tem problema não. Outro pode tocar, tem problema não. Outro pode ensinar, outro faça visita. Outro vai lá e senta naquele banco, tem problema não. Eu e você podemos fazer essa tolice. Ou nós podemos fazer como Paulo e Barnabé. Passaram pela Fenícia, pela Samaria, e contaram os grandes feitos de Deus, e trouxeram grande alegria para os irmãos. Presta atenção. Tempo de conflito, tempo de adversidade, tempo de controvérsia, é oportunidade para crescer espiritualmente. Paulo e Barnabé tapão na nossa cara, a cara corada de vergonha. Que oportunidade de eu me levantar diante do conflito mais firme, mais determinado, para realizar o trabalho de Deus. Vamos orar. Quero convidar os irmãos a ficarem em pé, e também os que estão em casa. E semana que vem vamos continuar. Nós temos uma controvérsia. Vamos ver como os irmãos trataram desse sério problema. Bondoso Deus, somos gratos a Ti pela Tua palavra. A Tua palavra é maravilhosa. O livro de Atos trata de questões muito sensíveis, porque são questões que envolvem a nós, pessoas, gente. E nós somos sensíveis demais. Nós somos melindrosos demais. Nós somos muito propensos a desanimarmos diante da controvérsia, a nos abatermos diante do conflito, a nos afastarmos diante da adversidade. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, que a Tua palavra possa nos mostrar neste momento, conforme vimos aqui no versículo de número 3, que nós estamos diante de uma situação difícil na família, no trabalho, nos relacionamentos e principalmente na igreja. Nós estamos tendo uma oportunidade de nos tornarmos homens e mulheres melhores. Homens e mulheres para o louvor do Teu nome. Homens e mulheres que adoram em espírito e em verdade. Homens e mulheres que trazem edificação. Homens e mulheres que proclamam as verdades do Evangelho. Homens e mulheres que ajudam a fundamentar a vida da igreja. Ó Deus bendito, assim nós oramos, gratos a Ti, no precioso e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém.